Muito bem, turminha. Como é que vocês estão? Aí curtindo a quarentena, com saudade da escola. E hoje a gente vai para a primeira aula do terceiro bimestre de 2020. Esse ano diferente, né? Bem diferente, mas que nós já estamos na segunda metade, ou seja, no segundo semestre do ano. E hoje a gente vai ter já a primeira aula do terceiro bimestre, ok? E do que será essa aula? Qual será o tema? Vamos ver o que a mãozinha tem aí a dizer pra gente? Vamos lá, mãozinha, mostra aí qual é o tema nosso. Clima e tempo atmosférico. Esse é o nosso tema da primeira aula. Clima e tempo atmosférico. Sexto ano do ensino fundamental, aula 1 do terceiro bimestre, tema conexões e escalas. E o objetivo de aprendizagem é diferenciar clima de tempo atmosférico e as relações entre os componentes físico-naturais. A habilidade a ser desenvolvida, a habilidade da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, EF06GE03C. Diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares, ok? Então isso é o que vamos estudar. Muito bem, em frente. Clima e tempo atmosférico. Aí nós vemos o mundo, né? O mundo está correndo porque tem parte dele que está pegando fogo, né? Então para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão climática e sobre o tempo atmosférico. Parece que é a mesma coisa, né? Vamos ver se é mesmo. Clima e tempo não são sinônimos. Então é isso que eu quero que vocês observem. Clima e tempo não são sinônimos, embora pareça que são iguais, mas na verdade não são, tá? Em um nível simples de entendimento, nós podemos dizer que o tempo é o que está acontecendo na atmosfera em qualquer momento. O que é a atmosfera? É onde nós estamos. Nós estamos aqui e respiramos o ar da atmosfera, certo? É onde nós estamos. Nós vamos ver aí que a Terra é composta por diversas camadas. Atmosfera, litosfera, hidrosfera, e nós estamos na atmosfera. É como se fosse uma cebola, né, que tem diversas cascas por cima. É mais ou menos isso, tá? Para você entender melhor. Então nós podemos dizer que o tempo é o que está acontecendo na atmosfera em qualquer momento. E o clima, em sentido estreito, pode ser considerado o tempo médio, ou de uma forma cientificamente precisa, pode ser definido como a descrição estatística em termos de média e variabilidade de quantidades relevantes durante determinado período de tempo. Então note que embora eles pareçam sinônimos, mas não são, na verdade, tá? Então há uma diferença entre eles. Muito bem. Então, olha, vocês ouviram alguém dizer a seguinte frase: o clima em Cabeceiras, na Paraíba, é quente e seco o ano todo. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? É o que nós vamos ver, né? A diferença entre clima e tempo atmosférico. Então é comum a gente ouvir frases assim: no Mato Grosso, por exemplo, é muito quente, ou lá em Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul é muito frio, cai até neve. Então essas diferenças aí do que é clima ou o que é tempo atmosférico é o que nós vamos estudar mais a fundo, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Tempo atmosférico, vamos começar por ele. É o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Ele está sempre mudando. Pode mudar rapidamente de uma hora para outra
ou de maneira lenta, pode demorar dias e até semanas. As mudanças nas condições atmosféricas dos lugares dependem basicamente do deslocamento das massas de ar. Então, o tempo atmosférico é o que a gente vê, que passa aí nos noticiários, na televisão. Olha, amanhã o tempo será firme, amanhã o tempo será chuvoso, amanhã o tempo será nublado, amanhã vai haver ventos, rajadas de vento. Porque é o estado momentâneo da atmosfera. É que naquele momento, naquele determinado lugar, vai ocorrer, devido a esse deslocamento de massa de ar, que é uma outra etapa que nós vamos estudar, tá? Sobre as massas de ar, mas como a atmosfera é formada por ar, às vezes ocorre o surgimento dessas massas de ar e elas se deslocam de um lugar para outro, e esse deslocamento dessas massas de ar é o que determina o tempo atmosférico. Então pode chover aqui, mas pode fazer sol no Nordeste, pode gear no Sudeste ou no Sul e fazer calor no Nordeste e no Norte. Então, isso é o estado momentâneo da atmosfera. Isso é o chamado tempo atmosférico, né? Como está o tempo hoje? Quando eu faço essa pergunta, eu estou me referindo ao tempo atmosférico. Está sol, está quente, né? Tem um sol brilhando. Não, está nublado hoje. Vai chover, ou está chovendo, ou está garoando, ou está frio. O céu está encoberto. Está nublado, está frio. Então, todas essas respostas são relacionadas ao tempo atmosférico. Ok, turminha? Então, esse é o tempo atmosférico, é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Então, se eu, por exemplo, falar a seguinte frase: em São Paulo hoje amanheceu nublado, eu estou me referindo ao tempo atmosférico, tá? Se eu disser no Rio de Janeiro amanheceu sol e calor, estou me referindo ao tempo atmosférico, tá bom? Muito bem, vamos em frente. E o clima? O clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, chuvas, ventos, temperaturas em um dado local, composto por um conjunto de condições meteorológicas que se sucedem e repetem-se ciclicamente ao longo de alguns anos. Trata-se, portanto, de feições mais ou menos permanentes. Para determiná-lo, é previsto vários anos de estudo e observações como um elemento da atmosfera. Ele está em constante interação com os elementos e fenômenos da hidrosfera, da atmosfera, da biosfera, alterando e sendo alterado por esses diversos componentes. Então imagine você que a Terra é como se fosse uma cebola e cada uma das camadas é a que nós estamos vendo aí: hidrosfera, atmosfera, biosfera, certo? E nós estamos na atmosfera. A hidrosfera refere-se, pelo nome que você já vê, hidro, refere-se a águas que existem no planeta Terra. E a biosfera sobre a vida, né, que existe sobre o planeta Terra. E a gente vai estudar isso mais à frente, mais detalhadamente. Vocês vão ver muito isso ainda ao longo do currículo escolar de vocês, né? Durante as séries que vocês vão estudando, vocês vão estudar bastante sobre a hidrosfera, sobre a litosfera, sobre a atmosfera, sobre a biosfera e todas as feras que vocês imaginarem, tá bom? Muito bem. Então podemos dizer que o clima é um recurso natural, vital ao nosso bem-estar, saúde e prosperidade. As informações coletadas sobre o clima, gerenciadas e analisadas, ajudam tomadores de decisões e usuários a planejar e adaptar suas atividades e projetos às condições esperadas. Dessa maneira, decisões podem ser tomadas no planejamento, o que reduz riscos
e aperfeiçoam os benefícios socioeconômicos. Então, o clima é fundamental para se tomar decisões, né? Por exemplo, vai se montar uma determinada indústria, determinado local, é fundamental, dependendo do tipo da indústria, saber o clima que predomina por lá para que não haja prejuízo, ou ao contrário, para que gere lucro. Mas, de fato, o que é o clima? É um nível simples de entendimento, como eu já falei. O tempo é o que está acontecendo, já falei do tempo, né? É na atmosfera em qualquer momento. O clima, no sentido mais aguçado, é o tempo médio e a forma científica precisa de ser definido uma estatística em termos da sua variação em quantidades relevantes durante determinado período de tempo. Mas em sentido amplo, o clima é o status do sistema de clima que compreende a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera de superfície e a biosfera. Todos esses elementos determinam o estado e a dinâmica do clima na Terra, ou seja, o ar, as águas, as vidas animais, tudo isso, e os gases, né? Os gases também na litosfera, tudo isso determinam os tempos, ou melhor, o clima e o estado climático da Terra. A atmosfera, para vocês entenderem melhor, então imagina agora, a atmosfera é o envelope de gás em torno da Terra. A hidrosfera é a parte do sistema de clima que contém água em sua forma líquida na superfície terrestre e no subsolo. Então existem água no subsolo, oceanos, rios, lagos, né? Então é que a gente vê que está no solo da Terra e no subsolo que tem água, né? De repente aí onde você está pisando, se você cavar aí 800 metros, 1 quilômetro para baixo, você vai encontrar água. Não faça isso não, viu? É só aqui uma ideia para você, é só uma ilustração para você ter ideia, tá? A criosfera contém água em sua forma sólida congelada, em geleiras, neve, gelo e etc. A litosfera de superfície é a chamada superior, ou melhor, é a camada superior da Terra, sólida nos continentes e nos oceanos, suportando a atividade vulcânica que influencia o clima. E a biosfera contém todos os organismos vivos e ecossistemas na Terra e nos oceanos. Ecossistemas, nós estamos falando das florestas, dos biomas, todos esses são ecossistemas, e a biosfera é tudo que tem vida, organismos vivos que estão na Terra, tá bom? Então aqui ficou mais fácil, né, de você entender que o clima ele é influenciado por todas estas esferas da Terra, né? Hidrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera. Mas existe também uma classificação do clima. As pessoas classificam o clima de maneiras diferentes dependendo de quem precisa da informação, o quanto sabem sobre o sistema de clima e que informação precisa. A maior parte dos atlas tem mapas de temperatura e precipitação de todo o mundo. Alguns contêm mapas de pressão atmosféricas, vento predominantes, correntes oceânicas e a quantidade de gelo nos oceanos em determinado ano. Muitos países têm classificações mais detalhadas por várias razões. Por exemplo, a média da data da primeira e da última geada de morte, que é uma geada forte o suficiente para matar plantações. Informação esta importante para agricultores e fazendeiros. Então, quando eles sabem que vai ter geada, eles sabem como o período certo de plantação e vão basear sua plantação e colheita com relação à referência do clima, tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa classificação de clima e alguns biomas que elas são apresentadas, né? Algumas vegetações que são apresentadas para entendermos melhor o clima, tá bom? Floresta tropical. São florestas de árvores densas e contêm outras plantas e espécies de animais em regiões de chuva forte. Então, onde há floresta
tropical, há sempre chuva forte por todo o ano nos trópicos. Exemplo, Amazônia, Congo e nas latitudes médias, como Austrália Oriental, Flórida e sul do Japão, tá? Então, você observa que onde há floresta tropical, o clima é sempre chuvoso, na maior parte. Se você for no Amazonas, por exemplo, que é um do estado da região norte do Brasil, Amazonas, Roraima, Rondônia, o Pará, o Acre, enfim, todos os estados, principalmente o Amazonas, são de floresta tropical e há uma chuva forte constantemente. Mas, por exemplo, o que a gente conhece como inverno aqui, que geralmente na nossa região sudeste é frio, lá eles não têm a mesma temperatura, que é um outro detalhe que nós vamos ver mais à frente, depois, numa outra aula sobre temperatura, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a média de temperatura é 26, 27, quando está muito calor, 30. Quando chega a 30, 32, 33 graus, nós estamos morrendo de calor. E isso é uma temperatura normal, por exemplo, no Amazonas. Por quê? Porque é uma região de floresta tropical. E lá quando é o nosso inverno, que as temperaturas caem bastante aqui, por exemplo, 10 graus, 9 graus, 5 graus, que é muito frio, lá para eles continua a temperatura de 25, 26, que para eles é inverno. O que é o nosso normal aqui é o inverno para eles lá e com muita chuva, tá? Então essa é a diferença aí, né, de bioma na floresta tropical que influencia o clima. Outra classificação de clima que nós podemos encontrar é flora de desertos. São plantas compostas primordialmente de arbustos baixos e árvores de galhos curtos, encontradas em terras áridas tropicais. É geralmente o que a gente encontra na região nordeste, onde há um clima mais seco, né? É difícil chover, as plantações e os arbustos são baixos, as árvores de galhos curtos, secos, não tem muita folhagem, a temperatura mais seca, chamada flora do deserto, é uma temperatura mais quente e é uma vegetação mais seca, né? Uma vegetação mais seca, uma temperatura quente, então são a flora de desertos. Uma outra classificação de clima é a floresta caducifólia temperada. São plantas encontradas principalmente em climas temperados. As espécies dominantes são árvores caducifólias de folhas largas. Florestas boreais ou taiga são encontradas no hemisfério norte em áreas entre os climas temperado e polar. A espécie de planta dominante são as árvores coníferas, ou seja, resumindo, a floresta temperada é mais ou menos o tipo de clima que nós vivemos aqui na região sudeste, né? Então aqui nós vivemos em floresta temperada, tem um período que é frio, tem um período que é calor, tem um período que a temperatura é mais amena. Então você encontra um exemplo típico de floresta temperada aqui na região onde nós habitamos em São Paulo. E por fim, outra e última classificação de clima é o tundra. É caracterizada pelo crescimento de árvores dificultada por temperaturas baixas em uma estação fértil curta. A vegetação contém arbustos anões, ciperáceas e capim. Outros tipos de vegetação, como o sertão ou charnecas, são consideradas subdivisões nos tipos de climas principais. Então, o tundra, pelo que nós observamos aqui, e por fazer referência a temperaturas baixas, nós podemos deduzir perfeitamente que é o tipo de clima predominante no sul do país, por exemplo. Tá bom, turminha? Então, por enquanto a gente está vendo essa diferença aí de clima e tempo, né, que é importante para você ter uma ideia disso, ok? Muito bem. Mas, se eu ficar só falando aqui, você não vai guardar muita coisa.
E eu quero que você guarde aqui. Agora nós vamos fazer uma atividade muito simples aqui, você vai acompanhar, praticando a diferença entre clima e tempo atmosférico, né? Então, clima e tempo atmosférico tem uma diferença que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero que vocês pratiquem junto comigo aqui, para perceber a diferença entre tempo atmosférico e clima, tá certo? Estão preparados? Vamos lá? Clima e tempo atmosférico. Analisem as frases e escreva C para as que se referem a clima e T para tempo atmosférico. Claro que você não vai escrever agora, mas tem uma atividade que está na sequência aí que você vai poder escrever e enviar para mim. Aqui é só para você acompanhar a leitura mesmo, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Vai analisar, são frases que estão descritas abaixo, e você vai analisar para saber se referem a clima ou a tempo. Vamos lá? A primeira dela é essa. São Paulo amanheceu com céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. O que vocês acham? São Paulo amanheceu com o céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. Refere-se a tempo ou a clima? Refere-se a tempo, né? Por quê? Lembra que uma das definições de tempo é a situação momentânea da atmosfera em determinado lugar. O determinado lugar aqui é São Paulo. E a situação momentânea está dizendo aí, ó, amanheceu com o céu nublado e com grandes possibilidades de chuva, ok? Então, refere-se ao tempo, porque é uma variação momentânea, uma situação momentânea em um determinado lugar, certo? Tempo de chuva. Qual é o lugar? São Paulo. Qual é a situação momentânea? Céu nublado com grande possibilidade de chuva. Então, isso se refere ao tempo. E essa outra frase aqui, ó. Manaus é uma cidade úmida e quente. Manaus é uma cidade úmida e quente. Em Curitiba, os invernos costumam ser rigorosos. Em Curitiba, os invernos costumam ser rigorosos. A previsão indica que o dia terá a temperatura elevadas. Muito bem, então ó, a primeira frase, São Paulo amanheceu com o céu nublado, com grandes possibilidades de chuva, ficou fácil de entender porque uma definição de tempo que nós dissemos, tempo atmosférico, uma das definições é situação momentânea em um determinado local. O determinado local aí é São Paulo e a situação momentânea é a possibilidade de chuva. E no caso aí, Manaus é uma cidade úmida e quente. Isso é momentâneo? Não, né? Não é momentâneo. Está falando que é, ou seja, sempre vai ser. Manaus é uma cidade úmida e quente. Então não está falando de tempo, está falando de clima. Exatamente. Se Manaus é uma cidade úmida e quente, não é uma situação momentânea, é algo constante. E Manaus de fato é quente, viu gente? Muito quente. Então Manaus é uma cidade úmida e quente e refere-se a uma informação sobre o clima. E essa outra? Em Curitiba, os invernos costumam ser rigorosos. Também não está falando de uma situação momentânea. Note, o primeiro ponto, a primeira frase, São Paulo amanheceu com céu nublado, é uma situação momentânea, com grandes possibilidades de chuva. Manaus é uma cidade úmida e quente, não é momentâneo, está dizendo que sempre vai ser quente e úmida. E em Curitiba os invernos costumam ser rigorosos, está falando que é momentâneo isso? Não, está falando que sempre em Curitiba os invernos costumam ser rigorosos. Você está falando que não é momentâneo e sempre costumam ser rigorosos os invernos, porque é claro que também é uma informação sobre o clima e não sobre o tempo. Estão entendendo essa diferença, turminha?
Importante que vocês observem bem e entendam bem isso, tá? E essa última para a gente fechar. A previsão indica que o dia terá temperatura elevadas. Então, a previsão indica que o dia terá temperatura elevadas. Então, o dia de hoje, por exemplo, terá temperaturas elevadas. Se terá e é só referente ao dia de hoje, também é uma situação momentânea. Não é igual Manaus, que é uma cidade úmida e quente sempre, não é igual Curitiba, onde sempre os invernos costumam ser rigorosos. Mas pode ser igual São Paulo, que amanheceu um determinado dia com céu nublado com possibilidade de chuva. Hoje aqui a previsão indica que terá temperaturas elevadas, ou seja, vai fazer calor. Isso é uma referência então sobre tempo. Acertou quem disse tempo atmosférico, certo? Muito bem, mas não se preocupe que vocês terão mais essa atividade para você fazer, que vai valer nota aí para você e eu vou avaliar certinho a sua resposta, tá bom? Vamos em frente. Muito bem, e chegamos finalmente à nossa conclusão, tá? Agora você já sabe diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares, tá bom? Então você vê aí uma animação sobre tempo e clima no mundo, você vê aí uma medição em um determinado horário da temperatura, né? Ou alguém querendo regular um ar-condicionado aí, pode ser mais quente, mais frio, dependendo aí da regulagem, tá? Então, os fenômenos atmosféricos que a gente viu e climáticos em diferentes lugares, né? Dependendo muito do tipo de vegetação, como floresta tropical, floresta desértica, temperada e tudo que a gente viu. Então, quando você vê alguém na televisão falando sobre temperatura, na verdade ele está falando sobre o tempo atmosférico e a temperatura, previsão da temperatura, né? Previsão do tempo, né? Previsão do tempo. Qual tempo? Previsão do tempo atmosférico. Certo, turminha? Vamos em frente. Muito bem. Então, só me resta de novo, né? Dizer para você bye bye, bye bye. Né? Veja aí você estudando, aí a menininha, né? Simbolizando você, para você se animar em fazer as atividades, né? Essa figurinha. E mais um professor aí dizendo let's get to learner, né? Let's get to learner, ou seja, vamos aprender. Let's get to learner, vamos aprender. Tá certo, turminha? Essa aula está disponibilizada no meu canal no YouTube. E você que é vacilão e você que é vacilona, que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, me ajuda aí, né, meu? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam também. Se você se inscrever no canal, você me ajuda, tá bom? Mas tem pouco aluno que está se inscrevendo. Vai lá no YouTube, meu, só se inscreve lá, não tem nada demais. Você vai se inscrever e vai me ajudar, tá bom? Valeu, turminha. Um abraço e até a próxima aula. Fui!